Ele quem? Querido Anis Kifuri, bem-vindo, amigo. Dia, Você tá bem? Tudo bom, querida? Também, tudo ótimo. Alegria, sempre bonita, sempre elegante. Obrigada, viu? meu amor, Bom estar aqui obrigada, com viu? você. Você é amigo. Querido, eu achei esse assunto muito legal. Você viu que bacana? Achei importantíssimo, porque afinal de contas, existem muitas diferenças com relação ao tipo de medicação, a forma de adquirir essa medicação também, que pode trazer muitos riscos pra gente. Como existem dúvidas, às vezes a gente acaba fazendo a coisa errada, né? E quando a gente fala de remédio, remédio é coisa séria, né? Muito, muito. Aliás, se você já tomou remédio, precisa tomar remédio, ou tem alguém na família que toma remédio, essa pauta é pra você. Então todo mundo ligado, Todo mundo, manda né? o zap pra família, avisa todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre medicamento. Eu quero começar dando um bom dia, tem que mandar aqueles beijos pro pessoal que nos escreve Beijo, aqui. Um beijo pra Leila e pra Eunice, um beijo pra Renata. Um beijo pro Cleiton. O Cleiton tá no hospital se recuperando, o estimas melhora. Logo estará melhoras, bom, mas tá Cleiton. lá com a TV ligada. O Cleiton, se cuide. Um abraço pro Aramis, pra Júlia e todos aqueles que nos assistem aqui. Um beijo grande que nos escreve no Instagram. Entra lá, @Revista da Manhã, e já põe lá seus comentários e as suas perguntas. E nós vamos falar hoje de medicamento, né, Rê? A gente avançou muito nos últimos tempos, né? Com Muito. relação à biossegurança, né? E as leis que regem a aquisição e a manufatura dessas medicações, Muito, né? muito. Tem muito a avançar, mas a gente já avançou muito. Mas o mais importante é que as pessoas saibam quais são os seus direitos. Porque, via de regra, a informação acaba não chegando lá ao consumidor final. Então, nós vamos começar com a primeira pergunta. Vamos lá. Né? Podemos começar com o nosso jogo? Podemos começar. Eu quero ver se Valendo? você em casa também vai adivinhar ou vai patinar que nem eu. Porque eu já dei uma olhada nas perguntas, já fiquei assim, falei, vixe, hoje eu vou flopar bonito. Faz um campeonato em casa. Ai, junta gente. todo mundo. Tá com o irmão, tá com o pai, tá com a mãe. Junta e faz a pergunta, vê quem acerta. E vai contando os pontos. No final, você dá um troféu lá em casa. Boa. Primeira pergunta. A gente vai na farmácia, a gente vai na drogaria. Mas qual é a diferença entre farmácia e drogaria? É a mesma coisa ou é diferente? Eu acho que é diferente. O nome é diferente, né? Um é Não começa farmácia e pelo outro é nome, né? drogaria. né? Eu acho que a farmácia tem a possibilidade de manipular medicações também, além de vender. Muito bem, olha. É isso? A Rê, ela trabalhou em farmácia, eu acho. Então vamos lá, para ficar a resposta. Drogaria é onde vende os medicamentos, ele só comercializa. Então por isso que a gente fala, como vende pão, padaria, né? Onde vende pizza, pizzaria. Onde vende drogas e medicamentos, drogaria. Então a drogaria, pela legislação, ela tem uma regra especial, ela não manipula, ela simplesmente compra a caixinha fechada e revende aquele medicamento. Ela tão somente faz essa compra e venda. Já a farmácia, ela permite, como a Regiane acertou, a manipulação. É muito comum farmácia de manipulação. A farmácia tem essa possibilidade e isso está previsto na Lei 5.991 de 73. Então essa é a diferença. Por isso que hoje é muito mais comum a gente encontrar as drogarias, né? Antigamente tinha a botica. Né, que você ia na botica, o farmacêutico, o boticário juntava lá as essências, né, e fazia lá o medicamento, as ervas. Então essa é a principal diferença. E outra coisa que é curioso é que remédio é diferente de medicamento. Todo mundo diz assim, eu vou tomar remédio. Você não toma remédio, você toma medicamento. O remédio é qualquer coisa. Um chazinho é um remédio, dormir é um santo remédio. A gente usa a palavra de remédio para alguma coisa que faça bem. Que vem de remediar, de né? remediar, né, de tornar Mas o que bom. a gente toma é o medicamento. Mas é o medicamento, tanto que no francês é medicien. Então, os nomes todos em outros idiomas também é sempre medicamento, que é um fármaco, é um princípio ativo que vai agir no seu organismo. Tá bom. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Então, vamos lá. A próxima. Qual é? Essa aqui eu acho que muita gente vai confundir. E orientam a gente errado na farmácia, eu já vi muito isso. Qual é a diferença entre medicamento referência, medicamento genérico e medicamento similar? Qual é a diferença entre medicamento referência, genérico e similar? Olha, tá aí uma pergunta bem das complicadas de responder. Mas tem aquela questão de quando a gente chega na farmácia e pergunta, será que eu levo o medicamento de marca ou levo o genérico? Muitas vezes, apesar da diferença ser enorme no preço, as pessoas preferem ainda levar o de marca, porque existe um estigma, muitas vezes, em cima do genérico, de que ele não funciona tão bem quanto o medicamento de marca. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e saber exatamente a teoria. Que eu saiba, ele custa muito mais caro porque o laboratório precisou desenvolver aquela tecnologia e ele não pode vender tão barato quanto o genérico porque ele precisa repor tudo que ele investiu no desenvolvimento daquele remédio. E aí vem o genérico e coloca o mesmo, porque para fazer ele custa muito mais barato, né? Mas não precisou do investimento inicial.
Então, eu não sei se eu consegui explicar, gente, é tão confuso isso. E o similar? Ah, para. Parou. É a pegadinha, aí é o meu lado professor, né? O professor similar é o que é parecido, né? Parecido com o de marca, só que não é o de marca. Difícil, né, gente? Mas e é aí? difícil, é difícil. Então vamos Mas lá. tá por aí? Você acertou, não, você acertou. Só o similar lá, você deu aquele meio ponto, mas o resto você foi bem. Tira 0,3, vai, professor. 0,3 é duro. Todo aluno pede isso. Vamos lá. Referência. Regiane acertou. Referência é aquele medicamento que foi feito primeiro. O laboratório pesquisou aquela molécula, foi entender o funcionamento dele, teve um alto valor de investimento. Esse é o referência, que o pessoal fala que é de marca, que acaba sendo aquele mais conhecido. Então, esse é o medicamento, foi pioneiro, ele foi o primeiro que desenvolveu este tipo de medicamento. Então, logicamente, ele teve muito mais estudo, ele tem todas as análises, ele tem todo esse histórico com relação aos demais. O que é o genérico? O genérico ele não é um medicamento que ele não é igual ao referência na palavra. Tanto que a própria lei que trata do genérico, que é a Lei 9787, ela diz: medicamento genérico é um medicamento similar a um produto de referência ou inovador. Ou seja, ele tem que fazer um teste em que adquire a mesma bioequivalência, biodisponibilidade. Então ele faz um teste para dizer que aquele medicamento também tem as mesmas funcionalidades. E existe um terceiro tipo de medicamento, que é o similar. O similar, ele não é nem o referência, porque ele não foi o primeiro inovador, e ele não é um genérico. A empresa cria uma outra marca, que pode ter uma outra apresentação, que pode ter uma outra dosagem, que pode ter uma outra apresentação, e que não é o referência. Aí você vai perguntar, mas Kifuri, como que eu sei, na prática, indo a uma farmácia, se é referência genérico ou similar? Muitas vezes eu já fui em farmácia, eu conheço isso. O menino lá do balcão, a moça diz assim, esse aqui é um genérico. E pelo nome não é um genérico. Para ser um genérico, a primeira coisa, ele tem que ter uma tarja amarela. O medicamento original, ele vai ter aquele nome famoso, né? O genérico tem aquela caixa específica com o G grandão, então, né? o referência tem um nome famoso. Ou você pesquisa na internet e procura o princípio ativo. O genérico sempre vai ter aquele nome químico. Do princípio ativo. Né? O nome de pirona, vai ter o nome do princípio químico que trata isso. Se for aquele nome complicado, é genérico. Segundo, tem que ter tarja amarela, é genérico. E terceiro, tem que ter a letra G, é genérico. Se não for o referência e não tiver essas características, é um similar. Então ele tem uma composição que ele pode fazer uma apresentação diferente. Então ele é diferente do genérico, ele não teve o mesmo teste do genérico. É um terceiro produto. Que pode ser de uma outra indústria farmacêutica que pegou a mesma tecnologia, que abriu a patente, um terceiro etc. nome deles. Então o remédio original é o ABC. Né? Vamos lá assim, Melhorol, né? Salvador. O outro, ele vai ter um outro nome que, via de regra, ele é parecido com o referência, mas não é o referência. Mas eu fiquei na dúvida de uma coisa. A lei discorre que o genérico tem que ter a mesma eficácia do referência. Eles funcionam igual. Sim, ele tem um teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Então ele tem que fazer um teste, mas não é o mesmo medicamento original. Não é que o original ele pega a receita da fábrica original e faz a mesma receita. Né? Ele estuda o medicamento e ele desenvolve um medicamento que tem a mesma eficácia. Esse é o X da questão. O medicamento genérico ele faz um teste, ele tem que comprovar com um teste laboratorial de pesquisa que aquele medicamento tem a mesma equivalência e a mesma disponibilidade. Então ele faz ensaios. Mas não é que ele pega a fórmula original do fabricante original. O fabricante original continua com a sua fórmula. Ele perde o direito de patente, ele perde o direito de explorar unicamente e os demais também podem trabalhar. Agora, a forma de fazer, o método de produção, ele vai desenvolver desde que atinja a mesma finalidade. Mas ele tem que entregar o mesmo resultado. Sim. Então, essa história da gente pensar muitas vezes, mas por que esse aqui custa tão mais caro e esse aqui mais barato? Esse aqui deve funcionar muito melhor, com certeza. Então, essa história cai por terra totalmente. A história é por causa do investimento inicial, por isso que o remédio custa muito mais caro. E é importante também ser um laboratório de confiança, você testar isso, como funciona, né? Porque cada organismo funciona de um jeito. A gente fala de medicamento, mas a própria medicina reconhece que cada corpo, por isso que o médico chega para você e fala, toma esse remédio, qualquer coisa você volta, e ele avalia a situação clínica da pessoa. Isso é uma coisa muito importante de avaliar, como que você reage a cada tipo de medicamento. Tá certo. Vamos para a próxima? Bora, pergunta número... Vocês acertaram em casa, gente? Patinaram que nem eu aqui. Não, você foi bem, você foi bem. Só o último. Posso trocar um genérico por um referência e um referência por um genérico? Eu acredito que sim. Não há problema. Não, né? O que acontece, via de regra, o médico, quando ele receita, se for da rede pública obrigatoriamente, ele vai dar o princípio ativo, portanto, o nome do genérico. Na rede particular, ele pode receitar um ou outro.
A partir do momento em que você tem a receita, o importante é que você utilize aquele medicamento. Se a receita tiver com nome genérico e você quiser uma referência, você pode pedir para o farmacêutico. Mas consulte para saber qual é o referência, né? Para não ser um similar. Ou, se comprar um similar, saber que é um similar. E vice-versa. Se ele te deu um original, uma referência, você pode pedir o genérico, o equivalente a ele. Então, é, portanto, um direito do consumidor escolher qual dos dois, no momento da compra, ele prefere. Tá certo? Ok. E que impostos que paga o medicamento? Todos. Não sei que remédio tá tão caro, né, gente? Aliás, teve até reajuste no começo do ano, não foi? Teve. Parou no meio da pandemia, teve uma lei que tinha proibido um reajuste, agora teve. Mas a gente tem uma carga tributária muito alta nos medicamentos. E aqui um detalhe. Você sabe quais são? Quantos impostos são? Não sei. Faz ideia? Não sei. Ninguém sabe. A gente paga tanto imposto que muitas vezes... sei lá que eu estou falando certo. São tributos federais e tributos estaduais. Então vamos lá, para a gente saber em casa. Tributo federal, você vai pagar sobre o medicamento, PIS, COFINS e o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados. O governo federal tem uma legislação que prevê que aqueles medicamentos de uso continuado, ele tem uma redução do preço. Então, ele abate o imposto, né, desde que você dê um desconto. No âmbito dos estados, existe um imposto que é mais pesado, que é o ICMS. E o grande problema, em alguns estados, São Paulo é um exemplo, o ICMS ele é cobrado sobre um valor maior do que o do medicamento, porque ele considera uma tabela. E muitas vezes a farmácia, quando dá a promoção, significa dizer que ele está te vendendo o medicamento mais barato, mas o governo tributa por um valor mais alto. Então é importante a gente reduzir a carga tributária dos medicamentos para que a população possa ter na ponta um preço mais acessível. Principalmente porque ninguém toma remédio porque gosta, né? Não. É um item de primeira necessidade. Né? Ainda mais para quem faz uso de medicação constante, né? Próxima pergunta, a gente vai deixar no ar, o pessoal em casa pensar um pouquinho. Vamos lá, qual a diferença entre medicamento tarja preta, tarja vermelha e amarela? Vamos lá continuar? Você deixou uma pergunta no ar, diferença entre tarja vermelha, amarela e tarja preta. Eu acho que vermelha e preta são remédios controlados, né? Então aí na fase, na classificação dos antibióticos, dos remédios controlados com relação à saúde mental, enfim, que precisam ter um controle especial, você tem que se identificar, precisa de mais de uma via de receita, enfim, tem algumas burocracias ali na hora de comprar. E a tarja amarela, acho que a gente pode comprar sem receita. Basicamente é essa a diferença ou tem outras? Será? Será Será que o pessoal acertou em casa? Ai, não sei. Escreve aqui no Insta pra gente, viu? Escreve aqui no Insta pra gente, vamos ver. Diga. Muito bem. Vamos lá. Primeira coisa, tem alguns medicamentos que são isentos de prescrição. Então você não precisa comprar. São aqueles que você vai lá, pega no balcão e retira, não precisa do farmacêutico, não precisa de nada. São chamados medicamentos isentos de prescrição. Mas não de cuidado na hora de comprar. Não de cuidado, nós vamos falar disso. Isso é importante. O medicamento vermelho, com tarja vermelha, significa dizer que ele é venda sob prescrição médica. Então precisaria ter receita para comprar. Tem os tarja vermelha, que é venda com prescrição médica e receita retida, que é o caso dos antibióticos. E por que o antibiótico tem isso? Porque quanto mais as pessoas tomam antibiótico, o organismo, essa bactéria, ela vai ficando mais resistente, ela muda. Se você toma um antibiótico, a bactéria muda e ela cria resistência a esse antibiótico, aí você cria as superbactérias. Então, o antibiótico ele precisa de uma receita vermelha, mas é controlada. E o tarja preta é um medicamento controlado, em que a receita fica presa, e que, via de regra, são medicamentos psicotrópicos, ou seja, que afetam o sistema nervoso e podem trazer uma grave dano, uma grave consequência, como parada cardíaca, com uma situação muito mais grave. Então, o tarja preta ele é um medicamento que tem um risco de efeito colateral muito maior, portanto, ele tem um controle maior do que o tarja vermelha. Mas o tarja vermelha também precisa da receita médica. E o tarja amarela, como nós falamos agora há pouco, é o genérico. Ele não tem a ver com o tipo do medicamento, se ele é mais grave, se ele é menos risco ou não. Ele é simplesmente para identificar o medicamento genérico. Agora, uma coisa que é importante nessa continuação, já pulando para a próxima pergunta, a gente precisa ler a bula do remédio. Eu consigo ler a bula antes de comprar o remédio? Porque, veja, quando a gente compra o remédio, a bula está dentro da caixinha. Tá, o remédio está lacrado. Está lacrado, eu não consigo abrir. Então, eu quero saber se aquele medicamento... Eu posso ler a bula antes de abrir o medicamento? Já fui para outra pergunta. Então, eles têm a bula lá na farmácia, eles têm um livrão enorme, né, de todas as bulas, mas eu acho que fica até mais fácil dar uma famosa gugada, porque existem todas as bulas, pelo menos as que eu procurei até hoje, que eu precisei, eu achei com facilidade na internet. É isso? Isso aí.
Você foi agora no fundo do baú, hein? Eu gostei disso. Tem aquele livro da farmácia. Eles têm, como se fosse uma... como se fosse uma lista telefônica, né? Enorme. Tem na tudo verdade lá. era chamado livro branco, ou vadimeco. Eu gosto dessa área de medicina, de saúde. Se você vai lá, você pede o vadimeco, um livro branco, eles têm aquele livrão. Mas hoje você vai na farmácia, eu fazia muito isso. Eu chegava, a pessoa até estranhava. Falava, você tem o livro branco, o vadimeco? Olha, assustava, você é colega? Você está de gravata ainda? Ele fala assim, nossa, o sujeito saiu da espaçonave. Então, hoje você tem na internet, em vez de a gente colocar no Google e pegar de qualquer site, que muitas vezes não é referência, existe um site oficial do governo, do Ministério da Saúde, que é o Bulário Eletrônico. Ah, legal. Então, entrem no site Bulário Eletrônico, deve ter aplicativo. Tem o site aqui, eu até anotei, quem quiser anotar aí é o https://consultas.anvisa.gov.br/#Bulário. Então lá, ele é o bulário oficial. Todas as indústrias farmacêuticas têm que fazer a bula do seu medicamento e a bula pode ter versões, né, mais atualizadas e essa bula é disponibilizada oficialmente. Então lá é a bula oficial. Cuidado de pegar num site errado e tal. E é importante ler a bula antes, por uma questão. Todo medicamento ele tem efeito colateral. E cada corpo, cada organismo reage de uma maneira diferente. Você vai tomar um medicamento, eu vou tomar o mesmo, talvez para você suba a pressão, para mim não. Sim. Por quê? Por uma série de fatores. Sim. E muitas vezes as pessoas, quando tomam remédio, acham que é só tomar o remédio e não ler a bula. Por que é importante ler? Lá diz quais são os possíveis efeitos colaterais. Então vou dar um exemplo, caso real. Você toma o remédio. Aquele remédio, um dos efeitos dele é aumentar a pressão. Então, para tratar uma doença, toma um remédio. Aquele remédio aumenta a pressão. Se a pressão aumentou muito, ao invés de você mudar o medicamento, se você não observar isso, a impressão que você vai ter é que você tem uma segunda doença, que é a pressão alta. Aí você vai continuar com esse remédio que dá pressão alta e vai tomar um outro remédio para pressão alta. Por isso que é tão importante tomar remédio que o médico passa para você, porque ele conhece o histórico, não vai passar para você um remédio que aumenta a pressão se você tem pressão alta. Mas às vezes... Eu tenho medo de bula, para falar a verdade. Eu fico sugestionada com efeito colateral. Então, mas às vezes... Não é? Você lê a bula, você vê o tanto de coisa que pode dar, você fala, meu Deus, vou tomar não. Aí você começa a sentir um monte de coisa. Leão, você vê a bula? Você lê a bula? Você não lê a bula? Ô, Léo, vamos ler a bula. Você lê a bula aí? Eu confesso que não. Só quando eu tenho dúvida com relação a prescrição, a como tomar e para que serve. E a posologia é a parte que eu mais leio. Efeito adverso, eu confesso que eu não leio. Vamos ler a bula, vamos lançar a campanha, vamos ler a bula, vamos ler a bula. Porque lá, às vezes, muitas vezes, tem... A letra é pequena, mas agora né? as bulas estão melhores, né? As bulas, elas entraram... Entrou a lei agora para melhorar a bula, agora né? fazem bula de papiro. Você tira o papel assim, sai aquela coisa de 10 mil linhas. Efeito adverso. Léo, vamos ler a bula, Léo. Vamos ler a bula, Léo. Vamos ler a bula. Então, regra geral, por quê? Às vezes, o médico não fica com você 24 horas. Não ele vai te avaliar no dia. Você vai dizer, olha, eu observei. Então, observa. Eu tomei esse remédio, comecei a sentir isso, comecei a sentir aquilo, porque às vezes, para aquele mesmo problema, ele muda a medicação. Então, você se adapta melhor. Quer ver um exemplo disso? Reposição hormonal. Muito comum em mulher, né? Ela tem que tomar levotiroxina e tal. Então, tem vários. Ó, tal, melhor esse daqui, melhor esse. Às vezes, 3 tipos de medicamento pode atingir o mesmo objetivo. E às vezes, para você é melhor um tipo, para outro é melhor outro. Então, é importante ter isso. E segundo, tem a forma de tomar o remédio. Às vezes tem que tomar em jejum, as pessoas não sabem disso e na bula está lá. E aí o medicamento, você toma o medicamento, gasta o dinheiro e ele não faz o efeito. Ele não faz o efeito. E aí você acha tem interação medicamentosa, a pessoa toma mais de um remédio. Então, assim, tem que tomar um cuidado enorme mesmo, né? Tem que ser orientado, né? Muito grande. Tomar cuidado com a automedicação. Então, dá para ler sim, vai na empresa, vai na farmácia, você chegou na farmácia, tem o bulário lá. E se não, você consegue consultar pela internet. Gostei também. de saber que tem esse oficial, né? Porque às vezes tem direto das farmacêuticas mesmo. A gente acha as bulas direto no site das farmacêuticas. E tem duas bulas. Tem a bula do paciente e tem a bula técnica. Então você consegue acessar as duas, que ela tem mais informação. Posso pular algumas? E vamos direto para a pergunta da farmácia popular? Vamos lá. Vamos para essa, porque eu tenho medo que não dê tempo da gente falar de tudo. Vamos lá. O que é a farmácia popular? Uma farmácia do povo. Farmácia do povo. O pé da letra é isso. A resposta de aluno é assim, né? O que é a farmácia? É do povo, é popular. Tá? Farmácia popular é um programa que é do governo federal, na verdade do SUS. O que é o SUS? O SUS é o Sistema Único de Saúde. A Constituição de 88 criou um sistema único, que ele é composto pelo governo federal, estadual e municípios.
E aí foi criado o programa Farmácia Popular, que o objetivo principal é chegar o medicamento até a população. Alguns medicamentos são gratuitos e outros medicamentos com um custo reduzido, em que você paga só 10%. Ele te dá um desconto de 90%. O que o governo fez? A política foi a seguinte, Rê. Medicamentos de hipertensão, diabetes e asma, que são medicamentos de uso continuado, esse medicamento ele é obtido gratuitamente na farmácia. E como que o governo faz chegar esse remédio? Antigamente, você tinha que ir no posto de saúde da rede própria do governo. Hoje isso existe? Existe. Mas o governo também criou essas parcerias com as farmácias. Então, quando você vê numa farmácia aqui, tem farmácia popular, significa dizer que aquela farmácia tem um credenciamento com o governo. Que você vai conseguir e comprar que medicação ela vai subsidiada. entregar, ela vai fazer a dispensação, a entrega desse medicamento que o médico lhe receitou. Gratuitamente nesses 3 tipos de doença, que é hipertensão, diabetes e asma. Então você apresenta o seu documento, leva a receita médica e para aqueles remédios que já estão na lista, você tem a possibilidade de obter ele gratuitamente na farmácia. Não é que a farmácia te dá de graça. A farmácia entrega e o governo ressarce a farmácia por conta desse medicamento. E tem outros medicamentos que atingem contracepção, né, contraceptivo, anticoncepcional, remédio para dislipidemia, que é colesterol alto, gordura no sangue, rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma. Esses medicamentos eles têm uma redução de 90% do valor. Olha que bom. Então, por exemplo, um remédio que você pagaria R$ 7,00, você paga 70 centavos. Né? Então, por quê? Por conta da farmácia popular. O que você precisa ver? Se aquela farmácia que você vai é credenciada, porque a farmácia pode ou não se credenciar. Se ela se credencia, ela tem que fixar lá que tem farmácia popular e tudo mais. E aí você leva a receita junto com o documento e aí você consegue retirar aquele medicamento. Isso varia, depende do tipo de medicamento, mas via de regra você retira o medicamento para 1 mês. Para alguns casos você pode retirar mais. No começo da pandemia teve uma alteração para você não ter que ir tantas vezes à farmácia, mas ele tem um prazo para cada medicamento, ele vai te dar 30 dias, em alguns casos ele vai te dar 10 dias e assim sucessivamente. E a pessoa tem que se credenciar também? A pessoa, não, ela precisa ir à farmácia portando um documento, ela vai ser identificada. Mas ela não tem que estar incluída no programa de alguma forma? Não, você pode ir diretamente na farmácia, a farmácia te dá toda essa Não tem que comprovar renda, nada disso para ter esse tipo de benefício da farmácia popular? Não entendi. Precisa comprovar renda para ter esse tipo de benefício? A farmácia popular não precisa. Você vai lá com esse medicamento que é fornecido gratuitamente, você não tem comprovação de renda. Esse é um programa de saúde pública. Para todo mundo? Para todo mundo. Olha, e para doenças... para famílias de baixa renda. Para doenças que causam muita morte, né? Como, por exemplo, diabetes, hipertensão. Tem muita gente E são que tem questões infarto. crônicas também, São né, questões doutor? crônicas, estão todos os meses. Então, isso é possível. E aí tem o fornecimento do medicamento. Gente, que legal. Adorei conversar sobre isso. Não dá tempo de mais nenhuma pergunta, né? Muito bom, mas olha... Claro que o doutor Anísio vai voltar, né, gente? Eu sei que a gente aprende tanto com as suas aulas aqui, viu, professor? Obrigada mais uma vez pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, é bom a gente estar aqui junto. Quero parabenizar também aí pela ação da ação de alimentos que nós fizemos de doação. Animando a que foi Esperança. fantástico, Legal. Animando a Esperança. Obrigada pela sua doação. Parabéns pela Gazeta e a todo mundo, né, por isso. Muito bom, muito bom. Bacana. Quando a gente se junta, a gente faz a diferença, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E estamos aqui no Cidadania trazendo sempre informação consciente para a população. Com certeza. E aí você continua fazendo contato com o doutor Anis Kifuri no @Anis_Kifuri. @Anis_Kifuri. E daqui a um mês ele está de volta. Obrigada, meu querido. Tchau.